noite, Moçambique. Bem-vindo à edição de terça-feira do seu jornal principal. Confira os destaques. Estudantes de medicina reivindicam pagamento de subsídio de quase um ano pelos serviços prestados em unidades sanitárias da cidade e província de Maputo. O que passa é que nós trabalhamos por um ano e até hoje não temos resposta satisfatória, ou seja, não nos foi pago o que é devido. Recolher obrigatório impactou negativamente o setor privado, afirma a Confederação das Associações Económicas. Uma delas era, de facto, estabelecer equipes de trabalho com o setor privado e avaliar os impactos das medidas antes delas serem tomadas. Arranca dia 9 o processo de vacinação de prevenção à Covid-19 aos profissionais da saúde. Ordem dos Advogados em Gaza denuncia detenções arbitrárias por parte da polícia no estado de calamidade. Pois é, finalistas do curso de Medicina amotinaram-se de frente à faculdade para exigir o pagamento de um ano de subsídio, neste caso de estágio. São, no total, 57 estudantes de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane que desde o dia 2 de fevereiro do ano passado foram submetidos a um estágio em algumas unidades sanitárias da província e cidade de Maputo. Segundo os entrevistados, os estudantes de Medicina teriam celebrado contratos com o Ministério da Saúde. Entretanto, as promessas nunca saíram do papel. O que se passa é que nós trabalhamos por um ano e até hoje não temos resposta satisfatória, ou seja, não nos foi pago o que é devido. Insatisfeitos com as respostas deles, nós mandamos carta ao MISAL a pedirmos audiência com o ministro e com o diretor dos recursos humanos. Em menos de 48 horas, eles nos convocaram para uma reunião, mas nessa reunião nem o ministro, nem o diretor dos recursos humanos estavam lá presentes. Os estudantes vão mais longe ao afirmar que dos 57 estudantes, apenas 26 tiveram seu pagamento, mas apenas de um mês. No caso, o de fevereiro. É um estágio que terminaria depois de 50 semanas, correspondentes a quase um ano. Nós somos um grupo de 57 estagiários que os meus colegas já haviam referido e, no entanto, só visaram 26. Nós entramos em contato com o MISAL, eles disseram que houve uma falha, demora do processo, iam agilizar o processo dos outros 31 estagiários sem vistos. Às nossas câmaras, as fontes revelaram que durante o período de estágio, alguns estudantes teriam ficado em quarentena domiciliar devido à Covid-19, porém, dizem-se obrigados a continuar com o estágio que já era suposto ter terminado, como forma de repor os dias em que estiveram em convalescência devido à pandemia. Durante o estágio, muitos de nós ficamos infectados. Os colegas que ficaram infectados pela Covid tiveram que passar pela quarentena, 14 dias, mas, no entanto, têm que restituir os dias que ficam em casa. Sobre o caso, a nossa equipa de reportagem entrou em contacto com a direção do Ministério da Saúde e estes prometeram pronunciar-se. Refira-se que o MISAL prometera dar por estudante pelo menos 20 mil meticais por mês, mas até aqui foi um balde de água fria, segundo as vítimas. Albano Cariz é o novo presidente da autarquia da Beira, em substituição de Deve Simanco, que perdeu a vida no passado mês de fevereiro, vítima de doença. Neste momento, com o parecer favorável do próprio Movimento Democrático de Moçambique, obedecendo à legalidade e de consenso que seja, até então, o companheiro Albano Cariz Antônio. Desta forma, o vereador para a área de Construção, Urbanização e Infraestrutura no Conselho Municipal da Beira, Albano Cariz, por sinal o terceiro na lista partidária do MDM,
reconhecida pelos órgãos de tutela para a corrida eleitoral de outubro de 2018, vai substituir Davi Simango na presidência da segunda maior autarquia do país, dada a ilegalidade de José Domingos, segundo da lista e secretário-geral do MDM. Membro José Domingos Manuel, e de acordo com a Lei 6/2018, no seu número 4 do artigo 59, acabamos apreciando da não elegibilidade do membro para a substituição a presidente do Conselho Municipal. É elegível, primeiro, pelo prazo de pedido de suspensão, que prescreveu 1 ano, e depois, por ele ter tomado posse na Assembleia da República, por sua vez, segundo a lista, e também suportado pela proposta também do partido, que é o Movimento Democrático de Moçambique, analisando também a questão legal do seu primeiro sucessor, que é José Domingos, acabou-nos também conferindo que seria da proposta da sua lista o membro Albano Cariz António. Nesta quarta-feira, a Assembleia Municipal vai reunir-se para deliberar sobre a sua elegibilidade. A questão do levantamento do pedido de suspensão do membro Albano Cariz António. Teremos a nossa segunda sessão extraordinária para podermos apreciar junto à Assembleia e deliberar sobre a elegibilidade do membro Albano Cariz António. A tomada de posse do novo edil terá lugar sexta-feira. Que terá lugar na sexta-feira desta semana, que coincidirá com o 9º dia dos 10 dias legais previsto pela lei. A cerimônia de tomada de posse será restrita por causa da Covid-19, o que significa que a população não poderá testemunhar a cerimônia no local da realização. Ordem dos Advogados em Gaza denuncia detenções arbitrárias por parte da polícia no estado de calamidade. A Ordem dos Advogados na província de Gaza denuncia atropelos praticados pela polícia. Segundo o órgão, estes impedem que advogados e advogados estagiários prestem apoio jurídico aos detidos em esquadras e postos policiais, o que constitui crime. Advogados e advogados estagiários proibidos de darem assistência jurídica e judiciária aos seus constituintes nas esquadras e postos policiais, entre outros males. A Ordem dos Advogados acrescenta que os tribunais contribuem também com práticas não recomendáveis e que violam os direitos humanos. Segundo a Ordem, muitas vezes os tribunais mantêm a prisão de um indivíduo sem provas. Tribunais que continuam a manter a prática degradante à dignidade humana de o arguido ter que falar de pé, com as mãos atrás. Não é de lei e não faz sentido que o meritíssimo juiz reconheça que a prisão é ilegal. Não obedeceu aos critérios legais. Entretanto, legalizo e mantenho a prisão. Infelizmente, temos que dizer isto. O Tribunal da cidade de Xai-Xai não funciona. Parou no tempo e é toda uma necessidade de se reinventar. E por ele, tal como Rui de Noronha, conclamamos: Tribunal da cidade de Xai-Xai, surge e te ambla, levanta-te e anda. A morosidade processual é outro problema nos tribunais de Gaza e apela à assistência gratuita aos mais carenciados. O acesso à justiça não só se denega pelas limitações econômicas e financeiras a que os cidadãos estão sujeitos, mas também a morosidade processual, que se consubstancia em uma justiça tardia. Refira-se que a Ordem dos Advogados exige a alocação de um juiz a tempo inteiro para atender casos, sobretudo no distrito de Limpopo, para aliviar a carga horária do juiz provisório, por entender que a carência de profissionais contribui para a violação dos prazos de prisão preventiva.
Setor da Indústria e Comércio, em Cabo Delgado, cria mecanismos para abastecer produtos alimentares nos distritos afetados pelos terroristas. O diretor da Indústria e Comércio na província de Cabo Delgado, Nocifi Francisco, fez saber que os ataques terroristas contribuem para que os distritos alvos não recebam atempadamente os produtos alimentares de primeira necessidade, assim como ajuda humanitária. Nós, para obviar essa dificuldade de acesso ao mercado de Palma, nós reativamos a ponte marítima de Pemba para Palma, portanto por cabotagem. E por esta via estamos a conseguir semanalmente fazer atravessar 180 toneladas de produtos alimentares e 40 a 45 mil litros de combustível para o distrito de Palma. Esta semana que estamos a falar, esta quantidade chegou a Palma e fazemos isso com o apoio dos nossos parceiros, nomeadamente dos projetos de grande dimensão que estão a operar naquela região. Francisco explicou que o setor está em prontidão para atender a situações de corrupção no processo de alocação de produtos alimentares às vítimas do extremismo. Nós, como indústria e comércio, estamos abertos para qualquer questão que possa surgir de um procedimento incorreto, ilegal, cobranças irregulares que possam acontecer por licenciamento ou outro procedimento administrativo que seja do interesse das empresas na nossa província. Havendo, nós vamos, dentro dos próximos 30 dias, apresentar um plano de contingência contra a corrupção para estruturar a nossa intervenção neste capítulo da corrupção. Entretanto, o governador da província de Cabo Delgado, Valige Tawabo, diz que o negócio tende a fluir positivamente. Enquanto está-se a fazer um trabalho para se repor a transitabilidade, então a via que estamos a usar é a marítima. A marítima leva seu tempo, os barcos que estamos a usar leva tempo para poder chegar com utilidade de alguns produtos naquela zona onde há muita necessidade desse produto. Mas o setor, por esse seu empenho, consegue fazer chegar, portanto, os produtos. Nós queremos saudar bastante a essa entrega, muito importante. Importa referir que o setor da indústria e comércio na província de Cabo Delgado paralisou o funcionamento de 46 estabelecimentos comerciais, 39 de violação das medidas de estado de calamidade pública. E deste universo, 17 estão encerrados por definitivo. Seguimos com outras notícias. Ambientalista Joaquim Chitata defende a valorização do conhecimento das comunidades locais para apurar a morte de 111 golfinhos no Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto. É ambientalista e docente da Universidade de Save, extensão da Machis. Joaquim Chitata diz que estudos recentes indicam que anualmente mais de 2.000 animais aquáticos, incluindo os golfinhos, morrem por causas naturais no mundo. Ou seja, por tempestades tropicais, os mamíferos aquáticos sofrem perturbação no seu habitat, ficam desorientados e, por fim, morrem encalhados. Nas regiões onde ocorre isso, olharmos para o conhecimento local, há de ver que haverão relatos sempre que dizem que, não, sempre que chove, acontecem tempestades, eles saem, eles desorientam-se. Como eu disse, eles funcionam com o sonoro aquático e o campo magnético em si, da superfície da Terra. Então, quando há flutuações ligeiras, eles servem como um mapa, mas quando são acentuadas, extremas, então eles perdem-se e podem-se acabar encalhando-se. Neste contexto, Joaquim Chitata diz que a tempestade tropical Guambi, que se abateu pela província de Inhambane, pode ser a provável causa da morte dos golfinhos no Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto. Chitata alerta que a investigação em curso pode não trazer resultados conclusivos se for ignorado o conhecimento local. Se forem de causas naturais, os indícios acabam se reduzindo. Se forem de causas antrópicas, aí sim. Mas olhando para o local, nesse caso, que é o Parque Nacional de Bazaruto,
sabemos que é uma área de proteção em si. Logo, há poucos indícios que seja atividade humana como tal. Provavelmente podem ser mais causas naturais. Recorde-se que esta é a segunda semana depois do desastre ambiental no Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto e as causas da morte dos 111 golfinhos ainda não são conhecidas. Ciúmes levam mulher a queimar marido e ela acaba sendo vítima do fogo. O ato ocorreu na cidade de Chimoio. Não existe mais nada, porque isso é um ato macabro. Tudo conversa-se, não há problema que não se conversa. Além de nós chegarmos nesse... Um ato macabro considera o homem. Viveram mais de 2 anos juntos, ou seja, a palavra amo ter um sinal de muito amor, mas esta paixão viria a ser colocada em causa por uma alegada SMS que o marido recebera da sua suposta amante. O homem, que está no leito hospitalar, contou que a mulher teria levado gasóleo e depois ateou fogo, alegando de que não suportava a traição e preferia que todos morressem e deixar uma filha menor de 1 mês. O homem já não quer saber deste relacionamento e prefere seguir em frente. Estou nesse sentido acamado aqui, de ser linchado com a pessoa que vivia comigo, posso dizer isso. Então, o que eu penso a Deus é de eu estar bem, focar nesse novo rumo. Com ela eu já não quero mais nada. A mulher nega, alega que o seu companheiro teve manifestações estranhas e quando introduziu-se na casa deparou-se com o fogo. Uma coisa lá na sala de coisa. Aqui é o primeiro quarto, né? Mas há informações de que houve uma SMS de uma amiga dele de Inhambane. Conhece essa tal amiga? Confirma essa mensagem? Sim, confirmo. Até não era SMS, era SMS. Você não atirou o fogo para queimar seu marido? Não atirei. Só que eu, de repente, até que essas fotos aí, briga dessas fotos já tinha passado. Esta justificativa não convence a segunda esposa, ou seja, o homem era polígamo. É muito mal mesmo. Não é bom comportamento, não. Assim pois é que eu quero mesmo, eu estou querendo para ela. Quando sair daqui só ir lá cumprir, porque eu não gostei nem pouco. Assim, imagina lá nos 4 filhos, quem quer me dar despesa? Um caso para dizer que não insista no errado, o amor não pode ser caracterizado pelo ódio. Cidadão espanca brutalmente a esposa por ciúme no bairro da Liberdade, no distrito de Morumbala, na Zambésia. Crocodilos continuam a criar pânico e terror na província da Zambésia. Na semana finda, estes répteis fizeram mais uma vítima. Um jovem pescador que se encontrava a exercer a sua atividade no rio Megaza, distrito de Morumbala. Por pouco perdia a vida em consequência dos ferimentos graves causados pelo ataque de um crocodilo. Foi vítima de ataque de crocodilo um cidadão de 42 anos de idade que na altura encontrava-se a pescar. Graças a uma intervenção da população, imediatamente foi socorrido o cidadão com vida, mas que teria contraído ferimentos graves na região da cabeça e nos membros superiores e inferiores. Imediatamente foi levado ao hospital para o seu tratamento. Neste momento encontra-se hospitalizado, recebendo tratamento. A polícia, que em alguns casos tem socorrido às vítimas, diz ser preocupante a quantidade de ataques de crocodilos na província e apela à população a não fazer-se aos rios para evitar ataques. É que as pessoas tomem maior atenção, principalmente nos casos de afogamento, naquelas estações em que nos fazemos ao rio. E não só, temos vindo a constatar nesta época chuvosa, em que as pessoas acabam se afogando em valas, em poços. Muitas vezes, os ataques de crocodilos ocorrem pela invasão de pessoas ao seu habitat natural. Sentindo-se ameaçados, os répteis atacam por defesa.
Acompanhou a peça de reportagem que tem a ver com os ataques de crocodilos que preocupa as autoridades policiais na Zambésia, que só no último fim de semana um pescador escapou à morte graças à pronta intervenção da população. Agora sim recuperamos a notícia na qual o cidadão espanca brutalmente a esposa por ciúmes no bairro da Liberdade, no distrito de Murumbala, na Zambésia. A idade cometida pelo homem contra a sua esposa aconteceu porque o mesmo a desconfiava que a mulher tinha uma relação extraconjugal. E com recurso à faca, o marido ciumento desferiu fortes golpes na cabeça, braço e nas pernas. O homem só parou de esfaquear a esposa depois que ela perdeu os sentidos. A mãe da vítima pede justiça. Aqui, aí já é doente, porque até anda cá, eu botou numa chamba, foi isso em casa dele, porque foi no hospital. Foi logo no hospital, apanhar esse, está na cara todo, já. Okay. Então quem fez isso é o marido? Sim, o irmão dele. O marido com o irmão? Sim. É que pegaram e começaram a bater? Sim. A mulher brutalmente espancada e esfaqueada pelo marido encontra-se internada no Hospital Central de Climane e está fora de perigo. Recebemos esta paciente no sábado, foi transferida do Hospital Rural de Murumbala, foi vítima de uma agressão física orquestrada pelo seu próprio marido, que se fez, esteve também na companhia do seu irmão, movido por causas passionais, com recursos a armas brancas e outros instrumentos contundentes, desferiram vários golpes em várias partes do organismo. Está com um politraumatismo facial e chegou na nossa unidade hospitalar num estado grave. E, de acordo com os trabalhos que a nossa equipe está a empreender, a paciente está a nos inspirar confiança, está fora do perigo. Nos últimos dias, o Hospital Central de Climane tem estado a receber com frequência pacientes vítimas de agressão física por motivos de ciúmes. Esta agressão física na Zambésia. Utentes dos transportes semicoletivos de passageiros na autarquia da Matola acusam os transportadores de estarem a aproveitar-se da pandemia da Covid-19 para sobrefaturar a tarifa. Além da degradação acentuada das vias de acesso, que contribuem para o encurtamento da rota, outro fenómeno está a ocorrer na autarquia da Matola, concretamente no terminal do bairro Matolagar, onde os passageiros, antes de tomarem o autocarro, são sujeitos à prova oral para aferir se são elegíveis para serem transportados. E nessa entrevista obrigatória, os que vão à terminal acabam chumbando, tal como referem os utentes. É um sofrimento diário dos que vão e voltam e vivem aqui em Matolagar. Quem quer subir chapa aqui tem que passar pela entrevista do cobrador. Quem vai para longe não sobe, quem vai perto sobe, por mais que não esteja na bicha. Nós estamos a passar mal aqui na Matolagar, porque aqui eles perguntam, desce onde? E nós que vamos até o terminal com chapa, não podemos subir. Mas eles escolhem aqueles que descem perto. E nós que vamos até o terminal, como quer dizer para nós? Para podermos apanhar chapa aqui, precisamos sempre sermos entrevistados. Vai até onde, desce aonde. A prioridade vai para os passageiros que descem nas paragens mais próximas da terminal. Não é? Se antes da eclosão da doença, eram obrigados a pautar pelas chamadas ligações, com o agravamento das medidas restritivas, este fenómeno duplicou e chegando a baralhar as contas de quem depende do transporte semicoletivo para chegar aos vários destinos. Como passageiros, né, há um orçamento normalmente que a malta, quer dizer, as pessoas fazem, não é? Quando inicia o mês, né, para o transporte, as deslocações. Então, quando há sempre alguma subida injustificada, há sempre
algum sentimento de sufoco, o bolso do cidadão sofre. Não temos 20 metros para descer no 15, depois subir outro chá. Quando não tenho 20 metros, fico aqui na bicha até. A falta de fiscalização por parte da Polícia Municipal tem sido apontado como principal causa do sufoco protagonizado pelos transportadores. Não fiscaliza, porque esses mulheres chegam aqui na paragem, na bicha, perguntam aqueles que vão descer perto. Mas se tivesse município aqui a trabalhar, não seria isso. Eles iam cumprir o que? A bicha. De alguma forma, sim, eu afirmaria que sim, a fiscalização não tem sido efetiva, não é? Eles podem até atuarem bem aqui na terminal, mas o carro, a partir do momento que sai daqui da terminal em direção ao destino, não é? Pelo caminho temos assistido sempre essas violações daquilo que é o itinerário da rota, não é? Cada um faz o que entende. Lembrados que não conseguem responder às exigências dos cobradores, que viraram grandes entrevistadores, acabam ficando longas horas na fila. Já os automobilistas e utentes da rota Matolagar para os diversos bairros da província e cidade de Maputo acusam a idilidade de nada fazer para reabilitar as vias de acesso que estão a gerar prejuízos aos proprietários das viaturas. Sair de Matolagar para os diversos destinos da província e cidade de Maputo exige dos automobilistas, além de prudência, que sejam bons malabaristas para contornar os buracos que tomaram de assalto as vias de acesso da autarquia da Matola. As péssimas condições das vias de acesso têm sido a principal causa de avarias de viaturas, bem como do encurtamento de rotas e longas viagens, segundo contam os automobilistas. Muito buraco, muito buracado, muito complicado. Pior nossa via do Siduava, Matolagar é tão mais complicada, não é tão fácil. Tem que dar volta até o quarteirão 7, então o nosso caminho diretamente aqui não é fácil. Estamos obrigados a esquivar a escova, porque o que adianta? Trabalhamos 2 dias, 3 dias, estamos parados. Suspensão do carro é muito dinheiro. O dinheiro que nós temos aqui não corresponde a nada. E outra coisa, quando chove, nós não chegamos até aqui por causa da estrada. É por dessa estrada que não está boa daqui para circular. Está mal descido covas e buracos. Quando chove pior, nem se anda. Nós não entramos aqui, quando há chuva não entramos até aqui. Terminamos lá na rotunda. Os utentes secundam o posicionamento dos automobilistas e falam de viagens penosas. É um martírio, é um martírio, não há dúvidas. Sobretudo depois de termos passado, estamos numa época chuvosa, temos assistido mesmo que a estrada está se degradando cada dia que passa. Levamos mais tempo para chegarmos ao destino. Para os que têm carros próprios também sentem problemas de suspensão nas suas viaturas, então a situação não está melhor. Então são péssimas condições, a estrada também não é viável devido aos covachos. Bom, exatamente devia-se melhorar a questão das estradas. Face ao cenário crítico das vias de acesso, os automobilistas pedem às autoridades municipais para que intervenham visando pôr fim ao martírio a que estão sujeitos. Que ainda não se fez trabalho nessa estrada, ainda não se reabilitou. Por todo momento temos que andar atrás do mecânico. O município, por sua vez, tinha que ver o que pode fazer. Rever para o povo moçambicano. Conforme conforme que eu disse, estamos mal. Praticamente não estão a fazer nada, isso é verdade. Não podemos mentir, o município não está a fazer nada. O que nós queremos é que possam organizar a estrada. Além da estrada que liga Matola a vários destinos, outros troços como quilômetro 15, Kobe, Avenida das Indústrias, entre outros. Arranca no próximo dia 8 a vacinação dos profissionais de saúde na província de Manica e as autoridades apelam maior adesão dos profissionais no processo. Depois da eclosão do vírus do SARS-CoV-2, Moçambique já dispõe de uma vacina no âmbito da oferta do governo da China. Das 200.000 vacinas, 8.430 vacinas chegaram à província central de Manica e numa primeira fase serão administradas aos profissionais da saúde. A cerimônia de recepção foi testemunhada pela governadora de Manica, Francisca Tomás, e secretário do Estado na província, Edson Makwakwa.
Já na próxima segunda-feira, 8 de março, arranca a vacinação. No entanto, queremos dizer que todas as vacinas vão ser administradas nas sedes distritais para permitir a melhor conservação. Numa primeira fase, vai ser administrada a primeira parte de 8 a 12 deste mês e que a segunda dose vai ser administrada 21 dias depois. Edson Macuacua, secretário do Estado em Manica, apelou a maior adesão dos profissionais da saúde no processo. Esta vacina vai abranger 4.092 profissionais da saúde. Significa que não é uma vacina para a população. Para todos nós, como população, nossa vacina continua a ser a prevenção. Temos que continuar a observar todas as medidas já decretadas de distanciamento físico, de higiene individual coletiva. O diretor dos Serviços Provinciais de Saúde em Manica, Isidoro Xavier, garantiu que foram criadas condições para a conservação, até porque a vacina deve ser conservada numa temperatura que varia entre 2 a 8 graus Celsius. Declarados esta terça-feira, mais 12 óbitos por coronavírus e registados nas últimas 24 horas, 307 infecções, 18 internamentos e 1.384 recuperados da doença. Nas últimas 24 horas, 1.743 indivíduos foram testados por suspeitas, 307 acusaram positivo para a Covid-19. A província de Sofala registrou o maior número de infecções, com 58 casos, seguida pela província do Niassa, com 55 casos. As autoridades sanitárias referem ainda que nas últimas 24 horas, 18 indivíduos deram entrada às unidades hospitalares devido à Covid-19. No entanto, outros 12 tiveram alta hospitalar. Nas últimas 24 horas, 1.384 pessoas recuperaram da doença. O país conta com um cumulativo de 42.797 cidadãos livres da doença, 16.448 casos ativos e 665 óbitos devido à pandemia da Covid-19. A Confederação das Associações Económicas afirma que a medida do recolher obrigatório afetou a produtividade das empresas na zona metropolitana. Há 3 dias para o término do recolher obrigatório, o vice-presidente da CTA, Zuneide Kalumia, faz um balanço negativo do decreto presidencial que visa essencialmente cortar a cadeia de transmissão da Covid-19. O impacto do recolher obrigatório que tivemos com a implementação do atual decreto foi a dificuldade que os colaboradores das empresas tiveram de chegar aos seus locais de residências antes do tempo limite. Tendo em conta que o horário de funcionamento de algumas atividades econômicas estavam mesmo à tangente do horário limite de circulação. Tendo em conta a dificuldade de transporte que temos, sobretudo no Grande Maputo, com que faz que as pessoas que vivem nas periferias da cidade não conseguissem chegar a tempo e tivessem dificuldades com as autoridades na implementação do decreto em causa. Esta é a situação transversal que tivemos em quase todos os setores. Face ao cenário, o setor empresarial privado recomenda ao Governo a introspeção para inverter o atual cenário. Uma delas era, de facto, estabelecer equipes de trabalho com o setor privado e avaliar os impactos das medidas antes delas serem tomadas, para poder criar medidas para mitigar, para tentar amortecer o impacto que essas podem ter, tanto na sociedade como na economia. A CTA entende ainda que as medidas de alívio fiscal recentemente aprovadas pelo Parlamento não são inclusivas. O alívio fiscal que foi aprovado não vai de encontro ao desejo e à necessidade, sobretudo do setor privado, tendo em conta que as medidas foram aprovadas não
abrangem todas as empresas, abrangem um pequeno grupo de empresas, o que faz com que não seja eficaz. Destas medidas cria um esforço de tesouraria muito grande para a empresa e faz com que as empresas fiquem descapitalizadas. No âmbito das medidas impostas pelo novo coronavírus, muitas empresas viram-se obrigadas a fechar as portas, arrastando os colaboradores para a rua do desemprego. Enquanto isso, o Fórum Regional da África para o Desenvolvimento Sustentável recomenda ao país apostar na criação de um plano único de recuperação económica pós-Covid-19 para que o alcance das metas da Agenda 2030 não fique comprometida devido à pandemia. Que a Agenda 2030 seja um programa bem-sucedido, o Fórum Regional da África sobre Desenvolvimento Sustentável, que decorre desde esta segunda-feira até 4 de março em Brazzaville, na República do Congo, aconselha Moçambique a estabelecer alianças com países experientes na implementação de políticas do género. Quando investimos no desenvolvimento sustentável, não saímos a perder. Antes, com o crescimento do mesmo, saímos com o lucro. Moçambique precisa de adotar políticas fortes capazes de causar transformação, alertou Julia Bird. Para Nicholas Kay, Moçambique tem de olhar para os países que se deram bem na implementação de planos de desenvolvimento sustentáveis e estabelecer intercâmbio com os mesmos, procurando extrair destas relações políticas que respondam às necessidades do país sem ir para além das suas capacidades. Ainda de acordo com os pesquisadores do Fórum, o Governo precisa investir nos meios de comunicação social para aumentar os níveis de consciência sobre a relevância do desenvolvimento sustentável. A recomendação foi feita durante a mesa redonda do lançamento do 7º Fórum no contexto do relatório de recuperação verde africano, que acontece virtualmente, um evento continental organizado pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África. Importa referir que o Plano de Desenvolvimento Sustentável em África gera crescimento sustentável, porém, tais programas são demasiado caros, por isso os países africanos precisam de buscar apoio junto dos países desenvolvidos para colocar em prática tais planos. De volta às notícias, o reitor da Universidade Técnica de Moçambique, Severino Nguenha, diz que o ensino superior deve reinventar-se para fazer face aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19 veio trazer consigo desafios enormes às instituições de ensino superior que foram obrigadas a recorrer às plataformas digitais para a lecionação. Esta nova realidade trouxe consigo condicionalismos ao processo de ensino e aprendizagem, segundo o reitor da Universidade Técnica de Moçambique, Severino Nguenha, que falava durante a abertura do ano letivo escolar naquela unidade de ensino. Então nós decidimos que a primeira aula aberta ia ser direcionada à questão dos protocolos sanitários que o Covid-19 nos impõe, a nós como país, a nós como sociedade, mas direcionado ao âmbito específico que é o das instituições do ensino superior. E sublinha que mesmo com os desafios impostos pelo novo protocolo sanitário, urge as instituições de ensino superior pautarem pela resiliência para prosseguir com a lecionação. E resilientemente nós nos rebatemos sobre as plataformas virtuais, com todas as dificuldades que isso acarreta, mas também com os desafios que ela comporta. E nós fomos capazes, não obstante as dificuldades, de fazer face a este desafio e encontrar uma alternativa para que o processo de ensino-aprendizagem possa continuar. Por isso, a nossa segunda aula aberta vai ser direcionada aos desafios que a pandemia impõe à nova didática, à nova pedagogia e a resiliência que os TIC nos permitem de ter ou de ser. Matias Gente foi um dos oradores da aula aberta e foi categórico ao afirmar que
que a não democratização das abordagens sobre a doença revela que as instituições superiores foram marginalizadas pelos atores políticos. Quando entramos na questão da Covid, eu não conheço nenhuma instituição do ensino superior que nesta matéria em particular tenha trazido alguma opinião dentro do seu mandato legal, que é de produzir soluções para o país. É que não houve a democratização do debate científico em relação ao Covid, que é exatamente o mesmo padrão internacional e global, que foi importado de norte para o sul. O conhecimento sobre a Covid, e é preciso que se diga, parece mais dogmático que qualquer outra coisa. Uma vez, as nossas universidades não estão na dianteira, não por iniciativa própria, mas pelo excesso da politização e da importação dessas soluções globais que foram trazidas do norte para o sul, sem qualquer tipo de questionamento. A informação foi avançada esta terça-feira, na primeira das 5 aulas abertas que decorreu de forma virtual, sob o lema Desafios impostos pelo protocolo sanitário no ensino superior. Este é ensino em tempos de Covid-19. Seguimos com outras notícias. Munícipes da cidade da Beira mostram-se agastados devido à morosidade na recolha de resíduos sólidos. Há lixo acumulado putrefando um pouco por todos os cantos da autarquia da Beira. É o caso concreto dos bairros do Maquinino e Baixa, no centro da cidade, Macurungo, Manga, Xamba, na zona suburbana desta que é a capital provincial de Sofala, onde moradores cansados estão de conviver com insectos. Aquele lixo aí provoca muito mais mosca, cobra também, tá vendo? Todas as moscas vêm por aqui mesmo. Pousa na comida, né, que nós comemos, né? E sempre mesmo as moscas costumam voar e pousar nas comidas onde que nós comemos. Assim, acho que é uma situação assim grave. Somente estamos a ver que através de lixo mesmo está acesso. Com essa chuva que caiu tudo, aqueles vermes começam a se expandir, a andar nas águas. Então quando a gente anda, como não temos condições, anda às vezes de chinelos, pousamos aquela água aí, então está a nos provocar muito problema de filhagens, não filhagens. Tá vendo? Nós temos medo de cólera já, né? Tudo porque há quase um mês não passam os carros de recolha de resíduos sólidos e lixo orgânico. Assim, não pode. Logo aqui na cidade, assim, não pode. É uma situação muito vergonhosa para nós. É de lamentar mesmo por causa da situação do lixo, tendo em conta que estamos na época chuvosa e o lixo está aqui já há 3 semanas, não é retirado. Então é triste isso. Apelamos ao Conselho Municipal para que aumente ou acelere a equipe para a retirada do lixo na cidade, tendo em conta que é uma cidade da Beira, esta segunda cidade do país, então não pode estar nessa situação. Desta feita, quisemos saber do diretor de gestão urbana no Conselho Municipal da Beira, Manuel Joaquim, quais são os motivos que originam a morosidade na recolha do lixo diverso nesta que é a segunda maior cidade do país. Os contactos redundaram no fracasso. Foi lançada hoje no distrito de Choco a segunda fase do estudo de normas, práticas e resolução de conflitos no país. O secretário de Estado da província de Gaza espera que o estudo proporcione justiça, neste caso ao alcance de todos os cidadãos moçambicanos. No total, são 16 investigadores que foram destacados para o estudo, que será levado a cabo em 30 dias. O distrito de Choco foi eleito o epicentro da iniciativa. O estudo visa compreender melhores práticas e costumes no processo de produção de leis e o secretário de Estado da província de Gaza espera ver o contributo do referido estudo na comunidade e na justiça. Prestamos, assim, um grande contributo ao nosso sistema de justiça, pois faremos com que haja uma apropriação por parte das comunidades, as maiores interessadas numa justiça efetiva, de todos os instrumentos. Isto porque estes irão refletir de grande maneira o seu sentimento, o seu olhar, o seu ângulo e visão. Estaremos a dar corpo ao que defendemos, uma justiça ao alcance de todos, mais próxima e mais justa.
Por seu turno, a diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Elisa Samuel Buercamp, referiu que o estudo visa efetivamente tentar relacionar as resoluções de conflitos através das leis costumeiras com as convencionais. A primeira fase foi um estudo exploratório que foi feito nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa para fazer o levantamento etnográfico das normas, costumes, hábitos e práticas culturais das nossas comunidades e fazer também o levantamento da conflitualidade, tentar perceber como é que as comunidades resolvem os seus conflitos através dos seus hábitos e costumes e tentar relacionar estas formas de resolução de conflitos com o acesso à justiça, portanto na justiça formal. Elisa Samuel Buercamp justifica as razões pelas quais o distrito de Chokwe foi escolhido para o início do estudo. O Chokwe é epicentro e não é por acaso. Foi na província de Gaza, no distrito de Chokwe, que no âmbito da presidência aberta de Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi, no primeiro mandato, foram apresentadas inquietações pelas populações dos distritos de Chokwe, do distrito de Chokwe, inquietações relativas com a questão do acesso à justiça. Reclamavam da atuação da polícia, reclamavam da atuação dos tribunais, das procuradorias, portanto, de todos, do sistema da administração da justiça. Importa referir que a primeira fase do estudo exploratório foi realizada nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Assim, caro telespectador, o meu especial agradecimento pela audiência. Contamos consigo amanhã, à mesma hora. Bom descanso.